Seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Podemos sentar, por gentileza. Meus caros irmãos e irmãs, Cora Coralina dizia que coração é uma terra que ninguém vê. Nós podemos esconder o nosso coração de muitos por muito tempo, de poucos por pouco tempo, mas não escondemos o nosso coração de Deus, porque Deus conhece-nos na profundidade do nosso ser. Deus conhece a nossa capacidade ou a nossa incapacidade diante da vida. Vitor Hugo dizia que quanto menor é o coração, mais ódio carrega. Quanto maior é o coração, em proporção ao que ele nos diz, muito maior é o bem que o homem carrega no coração. O coração é onde nós geramos todos os nossos sentimentos, e é no coração que nós guardamos o que nós recebemos no transcorrer da nossa vida. O que vivemos, o que aprendemos, tudo isso faz parte de um contexto onde nós guardamos dentro do nosso coração. Einstein dizia que o coração não se conforma com o que o cérebro tenta impor. É a concepção da razão, muitas vezes, dentro ou diante do sentimento, é a concepção, muitas vezes, da fé e da razão. A forma com que nós agimos no transcorrer da nossa vida fala essencialmente quem nós somos, o que nós vamos construindo no nosso coração, e que nós vamos edificando por todo o transcorrer da nossa vida, o que nós trazemos enquanto espiritualidade no nosso coração. Muitas vezes nós nos deixamos guiar pela cegueira da vida, porque nós não temos a percepção plena de nos encontrarmos plenamente com Deus. E muitas vezes, quando nós nos perdemos de nós mesmos, quando o nosso coração se perde dessa presença do que é essencial, nós nos colocamos como cegos diante dos caminhos da vida. Não conseguimos enxergar além de nós mesmos, né? Não conseguimos enxergar além da escuridão do nosso próprio ser. A cegueira do juízo e do amor próprio é muito maior do que a cegueira dos olhos, dizia Padre Antônio Vieira. Muitas vezes nós somos cegos do coração, nós somos cegos na vista. E muitas vezes nós achamos que o caminho que nós vivemos é o caminho correto no transcorrer da nossa caminhada humana. Nós achamos que muitas vezes a cegueira que existe em nós, ela é apenas uma percepção daquilo que nós não queremos ver, ou aquilo que nós não conseguimos enxergar plenamente. A cegueira que cerra os olhos não é a maior cegueira que cega os olhos deixando ele aberto, dizia o mesmo Padre Antônio Vieira. Olhar a nossa caminhada e olhar o nosso coração, olhar a nossa vida da forma com que nós, no transcorrer do nosso dia a dia, exercitamos com o nosso irmão os nossos atos. Será que somos cegos? Será que temos um coração pequeno e um coração endurecido? A palavra, ela pode expressar aquilo que nós pensamos, mas são os nossos atos que vão edificando verdadeiramente o que nós trazemos em nós. Deus criou a cada um de nós individualmente na sua misericórdia. Ele formou o coração, formou-nos uns aos outros, dando a cada um de nós uma particularidade, como exalta Santo Agostinho.
Agora, nessa particularidade da vida, de que forma nós deixamos com que possa brotar da profundidade do nosso ser aquilo que nós somos? Será que muitas vezes nós nos revestimos de uma pessoa que nós não somos? Será que muitas vezes nós vivemos um próprio teatro do nosso ser? Se a primeira leitura de hoje nos fala que uma árvore boa, ela dá sempre os frutos bons, ou o fruto revela como foi cultivada a árvore, de que forma nós somos cultivados? Qual foi o adubo essencialmente no transcorrer da minha vida e do meu ser? Será que o adubo que efetivamente foi me adubando no transcorrer da minha caminhada foi apenas um conceito material de vida, de poder de vida, ou foi um conceito de alguém que consegue deixar com que, apesar de todo aquilo que o mundo vai me oferecendo, eu consigo deixar com que transcenda em mim, ou que seja presente através de mim, um coração bondoso, um coração que seja capaz de amar, um coração que se compadece com as dificuldades do meu irmão, um coração que sai de si do seu próprio individualismo e vai ao encontro plenamente do seu irmão, né? Você pode conhecer o espírito de qualquer pessoa, se você observar como ela se comporta no transcorrer da vida. Nós olhamos a espiritualidade de alguém de a forma com que ela vai se comportando no transcorrer de toda a vida. Oscar Wilde dizia: se você não consegue compreender o meu silêncio, você também muitas vezes não conseguirá compreender as minhas palavras, porque muitas vezes pelos nossos próprios atos nós edificamos quem nós somos, não somente por palavras, mas por comportamento. O ato de se comportar, o ato de se tornar incorruptível por essa graça de Deus, revestido daquilo que é a imortalidade que Deus coloca ou propõe a cada um de nós no transcorrer da nossa vida, como exalta São Paulo na carta aos Coríntios de hoje, né? De alguém que se afasta de uma vida pecaminosa, não de alguém que se rende a ela, mas de alguém que no transcorrer da vida vai tentando cada vez mais esse afastamento. Agora, como exalta São Paulo, será que nós vivemos efetivamente no transcorrer da nossa vida as obras que se fazem através de cada um de nós como obras de Deus? Será que nós trabalhamos em nome dessa palavra de Deus e desse amor de Deus que existe em cada um de nós, ou nos comportamos efetivamente no transcorrer da nossa vida como seres espirituais? São Bernardo já dizia, eu já falei isso aqui umas 2, 3 vezes: a carne tenta com doçuras, o mundo com as vaidades e o demônio com as amarguras. E muitas vezes nós caímos nas tentações da vida, muitas vezes nós deixamos com que o nosso coração seja tomado pelas nossas vaidades, e muitas vezes a amargura da nossa vida penetra efetivamente no nosso coração. O coração não tem espaço para mágoa, o coração não tem espaço para rancores, o coração não tem espaço para ódio. O coração é o local de Deus, onde Deus habita, onde o infinito de Deus existe dentro de cada um de nós. Quando nós não semeamos em nós a palavra de Deus, quando nós não deixamos essa palavra de Deus penetrar em nós no transcorrer da nossa vida, nós nos tornamos nada mais, nada menos do que cegos no mundo, cegos diante das coisas que são de Deus e desse amor de Deus a cada um de nós. Quem é bom tira do coração o que é bom. Quem é ruim, por mais que você faça um esforço, ele nunca vai conseguir tirar coisas boas. Como nos diz Jesus, não se tem uva pelo espinheiro, não se tira figos de um local onde seja espinhoso, mas se tira boa fruta de uma boa árvore. Se tira aquilo que é ruim, muitas vezes daquilo que é ruim. Será que no transcorrer da nossa vida, essa palavra de Deus que é em cada um de nós, ela tem se transformado a plena capacidade de amar, de ir ao encontro do outro, de vivenciar essa presença de Deus? Nós viemos aqui, nós temos o nosso contexto de nos alimentarmos de Deus, mas qual é a nossa saúde espiritual? Deus dizia que a saúde espiritual do homem é proporcional ao seu amor por Deus. Qual é o meu amor por Deus, né? Será que eu vivo uma espiritualidade superficial no transcorrer da minha vida, onde eu não me deixo compadecer pelo outro, pelo sofrimento do outro, pelo olhar do outro, para viver a unidade no transcorrer da minha vida? Será que muitas vezes nós não conseguimos viver um sentido de unidade e caridade, porque as minhas próprias proposições da minha vida me levam a um plano de vida onde eu quero viver somente aquilo que pode ser benéfico para mim individualmente, não num contexto de vida? O coração é o local do amor, né? O coração é o local onde nós guardamos os sentimentos da nossa vida, né? Se nós o transformamos ou se nós
abastecemos o nosso coração de coisas que não são propriamente dentro desse contexto, né? Nós nunca poderemos vivenciar o que é o amor de Deus. Será que muitas vezes nós queremos corrigir os outros e nós esquecemos de corrigir a nós mesmos, né? Quantas vezes nós olhamos a vida do outro e esquecemos de olhar a nós? Quantas vezes nós apontamos o defeito do outro, mas nós esquecemos de ver o nosso? Quantas vezes nós apontamos a falta de espiritualidade do outro, mas nós não olhamos como é a nossa espiritualidade? É muito fácil julgar o outro, porque não nos faz sofrer. Nos faz sofrer quando nós julgamos a nós mesmos, quando nós nos deparamos com os nossos próprios erros e defeitos da nossa vida, porque nós não queremos nos deparar conosco mesmo, nós não queremos nos deparar com o espelho da nossa vida, né? O espelho reflete quem nós somos, o nosso comportamento no transcorrer da nossa vida reflete efetivamente quem nós somos. Descobrir a nós mesmos muitas vezes se torna difícil para nós, né? Porque nós preferimos muitas vezes viver na cegueira, na ilusão da nossa própria vida que nós criamos num setor secundário dentro da nossa própria mente, e nós não conseguimos nos ver, nós não conseguimos nos identificar, nós não conseguimos nos definir muitas vezes. Eu olhando o outro, eu tento definir o outro, eu tento olhar o outro, eu tento muitas vezes mostrar ao outro todas as dificuldades dele, mas muitas vezes eu não permito nem que o outro fale das minhas próprias dificuldades. Quando nós falamos isso abertamente ao outro, né? Porque muitas vezes nós falamos por fofoca, né? Muitas vezes nós destruímos os outros através das nossas fofocas, que é mais fácil também olhar a vida do outro do que olhar a minha própria vida, né? Aqui nós temos nos entregado, né? Quem tem nos seduzido, de que forma nós temos nos alimentado, o que tem alimentado a minha vida, né? Será que nós deixamos nos alimentar por todo esse transcorrer de um mundo amargo, né? De um mundo doente, de um mundo que muitas vezes se afasta do que é espiritual, um mundo autodestruidor, né? Nós estamos vivendo uma humanidade destruidora de si mesmo, né? Uma humanidade onde o amor não é presente, apenas os meus interesses, apenas isso na minha vida interessa, nada do que interessa ao outro para mim faz parte. Nós vamos aos poucos nos tornando pessoas cada vez mais amarguradas, não encontram a felicidade da vida, porque são incapazes de encontrar plenamente o que existe de frutífero dentro de si mesmo, o que existe de graça e bondade dentro de si mesmo, porque não conseguem sair da amargura do seu próprio ser, na armadura do seu próprio ser. Quando nós tiramos de nós a nossa armadura, nós conseguiremos nos encontrar conosco mesmo, nós conseguiremos encontrar com a beleza de Deus que existe em nós, e até hoje muitas vezes nós não descobrimos, né? Não nos deixemos nos mover por esse mundo doentio, né? Não nos deixamos mover por um mundo amargo, por um mundo individualista, por um mundo materialista. Cada um de nós seremos julgados diante de Deus individualmente. Madre Teresa de Calcutá dizia assim: diante de Deus será somente tu e Ele, ninguém mais. Aqui todos podem querer me julgar, mas diante de Deus ninguém me julgará. Seria apenas eu e Deus. Será cada um de nós e Deus. Será que no transcorrer da nossa vida nós já nos deixamos moldar pelo mundo? Ou nós temos nos deixado moldar por a palavra e pela graça de Deus? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.